Olá, amigos! Muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você, acontecendo sempre nas suas noites de terças-feiras, às 21h30. Lembrando da nossa reapresentação aos domingos, às 9h30. E tem mais, tem também lá no nosso Guarulhos Play, o nosso aplicativo que você baixa lá e você pode nos ver em qualquer lugar do Brasil, em tempo real, acontecendo aqui. Lembrando também que WTC e Você é uma produção conjunta da World Trade Coach e da TV Guarulhos, sempre trazendo para vocês aí novidades do mundo potencializador do coach e das dinâmicas da PNL, a Programação Neurolinguística, e hoje falando de um assunto muito interessante. Atenção para vocês, mulheres, hein? Nós estamos aqui com a Gisele Moreira, entendeu? E hoje nós estamos também com um reforço aqui da Tami, amiga aqui da Gisele, que vai conversar conosco. A Gisele vai nos falar sobre uma área específica do coach aí, que é o coach de mulheres, esse coach mais feminino para a potencialização das mulheres. A potencialização não, um empoderamento. Empoderamento é uma palavra meio... Tudo bem, Gisele? Tudo bem, seja muito bem-vinda, hein? Estar aqui com vocês. Tami, tudo bem com você, Tudo Tami? bem, tudo bem. Gisele, como é que é esse negócio do coach feminino, do empoderamento feminino? Lembrando que o coach é aquele lugar onde estamos, para onde queremos ir, não? Exatamente. O empoderamento feminino nada mais é que você descobrir o poder que existe dentro de você, né? A gente estava até comentando, por exemplo, às vezes a mulher, ela me procura e ela quer, por exemplo, mudar a carreira dela. Só que ela tem uma série de crenças ali, uma série de situações que paralisa ela, que ela acha assim, ai, todo mundo me vê assim, mas eu não me vejo. Então, eu sempre digo para minha cliente o seguinte, aquilo que as pessoas te veem é aquilo que você é, mas nem você sabe. Então, a gente tem que fazer um trabalho para você descobrir quem é você, qual é o poder que existe aí dentro de você. Então, esse empoderamento não é aquela coisa para você, que às vezes tem gente que fala, empoderamento é quase uma briga entre homem e mulher. Não tem, pelo menos a linha que eu trabalho, não tem nada a ver com isso. A mulher é a mulher, o homem é o homem, ambos são importantes um na vida do outro e tá tudo certo. É mais uma questão da mulher, dela reconhecer o poder que ela tem e ela não ficar muito refém às situações que a vida coloca para ela, entende? Então, por exemplo, quando ela não se conhece, quando ela não sabe o que ela quer para a vida dela, ela fica muito refém do que a vida entrega para ela. Ô, Gisele, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que o meio social no qual nós vivemos, a cultura nossa, né, ele impõe... Bom, a gente que já veio de outras gerações, nós vimos nossas mães ocupar um determinado papel ali dentro do contexto familiar, esse papel meio que não mudou muito, nossas irmãs já quebraram um pouco os paradigmas, nossas filhas aí, para quem tem filho, eu tenho filha, ela também já veio com uma outra mentalidade. Sim. E assim as coisas vão mudando, né? Esse processo é um processo evolutivo. A mulher, ela teve que lutar muito para ter um espaço hoje dentro do social, né? Da classe social ali, né? Mercado de trabalho, né? Ser mãe, conciliar com ser esposa e ser profissional também, né? Sim. E você acha que o coach, nesse sentido, ele ajuda muito nesse direcionamento e apontar esse autoconhecimento da própria mulher e de potencializar os resultados da vida dela, Gisele? Sim, acredito que ajuda, porque eu sempre digo para as minhas clientes o seguinte, aprender é difícil? É, mas desaprender é desafiador. Porque quando você vem com uma mentalidade assim, e você tem os seus padrões da sua mãe, até os seus padrões de professora, de pessoas que falavam coisas para você quando você era criança, e é onde praticamente você é formado ali na sua primeira infância, isso acaba tendo muito poder sobre você, ainda que você nem saiba e nem tenha tanta consciência disso. Então, o que acontece? Quando você tem toda essa questão de família, para você quebrar isso, às vezes sozinho é muito difícil, porque você fica sempre naquela, ai, mas eu tô indo contra minha mãe, se eu fizer errado, se eu fizer diferente do que meus pais fizeram, eu tô indo contra. Eu tenho uma família que o meu pai trabalhou a vida inteira na mesma empresa. Então, quando eu falei para ele, pai, eu quero um trabalho mais livre, ele falou assim, ai não, filha, é melhor você ficar onde você tá, que você tem segurança. Ele estava errado? Não, ele só queria me proteger. Mas eu não preciso seguir o mesmo padrão que ele.
entende? A minha mãe já é um pouco mais despojada, já sempre trabalhou aqui, não estava, ela ia ali, ela até hoje ela é assim, ela tem uma renda fixa, mas ela tem várias rendas extras. Então, acho que eu puxei um pouco essa questão do empreendedorismo. Empreendedorismo, essa insatisfação aí, exatamente. Em busca de outros horizontes. Exatamente, né? Essa palavra foi perfeita, a insatisfação. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu comentei com uma professora, nunca esqueço disso. Eu falei para ela assim, professora, eu tenho um emprego super legal, que me paga bem para o que eu faço e tudo mais, porque a maioria das pessoas que estudavam comigo estavam ainda estagiando e eu já tinha um emprego legal. E eu falei assim, só que eu estou insatisfeita. O que eu faço? Aquilo para mim era novo. E ela falou assim para mim, é essa sua insatisfação que vai sempre te levar para um outro patamar. Eu fiquei tranquila com aquela informação, eu fiquei em paz, porque eu falei assim, ok, ser insatisfeita não é de todo mal. Lógico, absolutamente. Você sabe que no coach nós temos situações, a Tânia pode até falar nisso, nós já falamos nisso antes, que é a questão ali da procrastinação. Mas você sabe que eu acho, no meu entender, que muitas vezes ela é providencial. Você tem que saber quando você usa determinados elementos, que muitas vezes são, na maioria das vezes são negativos, porém, as exceções confirmam a regra. Há momentos que, bom, espera um pouquinho, vou deixar isso aqui para fazer daqui a pouco ou depois, porque ele será mais bem colocado nesse contexto que vai acontecer. Muito embora você possa realizar ali, mas você sabe que vai haver um contexto, o problema também é de nós controlarmos o que vai acontecer ali na frente, né? Mas, de qualquer forma, se você tem uma previsão, e isso já aconteceu comigo, bom, eu vou deixar para desenrolar isso aqui, nesse outro contexto ali na frente, vou procrastinar um pouquinho aqui, porque ele vai me ser útil lá. Eu não estou de forma nenhuma aqui, viu, Otami? Eu não estou a favor da procrastinação. Eu só estou dizendo que há momentos e momentos. Concorda comigo, Otami? Sim. Eu lembrei até de um livro, agora que você comentou, que chama Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Não sei se você chegou a ler esse livro. Muito bom. Muito legal. E ele diz justamente isso que a Gisele comentou. O quanto nós sermos inconformados faz com que a gente suba de patamar. Porque as pessoas mais idealizadoras e criativas, como cita no livro, eles eram inconformistas. E parte do livro ele fala justamente do quanto às vezes é importante procrastinar. Traz também um benefício quando usado de uma maneira correta, né? Eu acho que tudo na vida, se você tiver o equilíbrio nas suas ações, assim, a criação, o Criador, ele foi muito providencial, né? Porque está tudo aí para você, basta você descobrir essa luz interna, né? Eu acho que com relação às mulheres, Gisele, é exatamente você apontar a riqueza interna delas. Você encontra muitos problemas nesse sentido com as mulheres que te procuram, elas meio que não têm muita assertividade, a criação foi de uma forma, elas repetem ciclos viciosos ali de autossabotagem. Como é que você vê? Sim, eu só vou complementar essa questão da procrastinação que você falou. Lógico, eu, por exemplo, quando eu fiz um dos testes que a gente faz na nossa formação, para me conhecer um pouco. Então, por exemplo, eu descobri que eu sou muito da ação e o meu planejador era baixo, né? Então, assim, quando o seu planejador é baixo... E aí eu descobri o quê? Que existem pessoas que têm um planejador muito alto, porém a ação dela é muito baixa. Essa pessoa costuma procrastinar mais, porque ela fica sempre no planejar. Vou planejar e não age. Então, eu tive que desenvolver o meu foi o contrário. Eu tive que desenvolver o meu planejador para que a ação seja mais... Porque senão eu quero sair fazendo, e às vezes por falta do planejador. Então, nestes casos, o procrastinar é importante. Só para concluir, né? Porque aí você planeja melhor e faz com mais... E aí, entrando na sua segunda pergunta. O que acontece? As mulheres, elas chegam, normalmente, elas falam assim, eu não sei o que eu quero. Né? Porque o coach, ele tem que ter um objetivo. Isso é um mantra. Eu não sei o que eu quero, Gisele, quando eu não sei o que eu quero? Então, eu falo assim, ok, então vamos descobrir um pouco de você. Vamos se conhecer um pouco, porque talvez você saiba, mas você tenha até medo do que você quer. Então, as frases são muito assim, eu quero trabalhar assim só para pagar as minhas contas, eu não preciso ser rica. E a primeira coisa que eu pergunto, por que não? Lógico. Por que não? Isso já é uma limitação, porque ela é uma crença, porque ela já ouviu lá que rico alguma coisa. Outro dia eu peguei a minha filha, e olha que a minha filha gosta de dinheiro declaradamente, ela falou assim pra mim, não quero ser uma riquinha, não sei o que lá, e fez alguma coisa assim. Aí eu falei assim, o dinheiro, eu gosto muito de falar isso para os meus clientes, o dinheiro ele é neutro.
Ele só potencializa quem você é. Se você for uma pessoa boa e você tiver dinheiro, quanta coisa boa você pode fazer. Se você for uma pessoa má, com dinheiro, você vai poder fazer mais maldade. Então, o dinheiro, ele vai potencializar. Então, eu trabalho muito isso com as mulheres, né? Quando elas já vêm com essas frases muito limitantes, né? Ah, mas eu também não quero tudo isso. Por que não tudo isso? E quem te falou que é tudo isso? É verdade. Né? Elas colocaram isso, né? Uma pergunta para ela. Teto, né? Elas colocam um pouco um teto, assim. Ela coloca uma situação, né? Você gostaria de fazer alguma pergunta aqui para a Gisele? Como que você trabalha um pouquinho dessas pessoas que chegam falando, eu não sei o que eu quero? Tá. Quando elas falam, eu não sei o que eu quero, eu busco muito conhecer quem ela é. Então, eu pergunto muito sobre os pontos fortes, os pontos fracos, e eu busco sempre uma pessoa para que ela modele. Quem você admira que faz o que você gostaria de fazer? Porque quando você fala assim, você gostaria, a pessoa relaxa, porque ela está dizendo, eu não estou me comprometendo aqui com nada, eu só estou dizendo que eu gostaria. Então, por exemplo, eu já peguei cliente que fala assim, eu quero sair da empresa, não estou satisfeita, não gosto mais, ok. Então, eu procuro saber um pouco da história dela dentro dessa empresa e se talvez ela não está ocupando o cargo errado dentro da empresa, entende? E aí ela fala assim, e aí você começa a descobrir coisas da pessoa, potenciais da pessoa que ela nunca enxergou, um pouco porque ela tem vergonha de enxergar. Acredite ou não, as pessoas têm muita vergonha de ser quem elas são, até das qualidades. Elas têm muito mais vergonha das qualidades do que dos defeitos. Eu acho impressionante. É uma modéstia assim. Eu falo assim, você fala bem. Eu não. Ou, por exemplo, faz um elogio. Nossa, essa roupa fica bem em você. Imagina, eu fiz no seu... Aceita o elogio. Isso é o que a pessoa está falando para você. É a visão dela. Você sabe que esses dias atrás eu estava vendo um programa de... Enfim, um programa que estava passando na televisão e apareceu uma fala de uma... Acho que ela é monge budista. Acho que ela é uma pessoa que conta muito no frigir dos ovos. Eu não cheguei a ver o nome. Eu acho que é uma... E ela falava exatamente que se você quer falar contra algo, se você quer falar de forma... Contra a guerra, por exemplo, você não fale da guerra. Você fale... A Madre Teresa de Calcutá também tinha a mesma linha de pensamento com que eu concordo. Eu acho que você potencializa o resultado se você falar da coisa boa, né? Exato. Então você não vai falar contra a guerra, você vai falar a favor da paz, né? Isso. Eu acho que é o que você está colocando de uma outra forma, Isso. né? Você chegar numa pessoa e fazer um elogio e tudo mais, e essa pessoa se ver neles, começar a aceitar isso, eu acho que ela potencializa de maneira... Eu acho que isso já é um empoderamento, você não, Otânia? Hoje em dia as pessoas, como a Gisele comentou, elas têm receio de falar, eu sou bom nisso. Mas eu não tô sendo arrogante. Isso, eu essa não é a tô palavra. tendo uma ganância. Exatamente. Não, você precisa valorizar aquilo que você é bom, né? Exatamente. E você tem conseguido bons resultados? Como é o resultado de tudo isso? Você observa claramente? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nos processos de coaches aí que eu fiz, me impressionava, até hoje eu fico meio... Como que muda, de fato, a pessoa? Como muda o resultado? A pessoa passa a se ver de forma diferente, né? Sim. E às vezes a gente mesmo se surpreende com isso, né? Eu me surpreendo muito. Eu me surpreendo muito com o resultado dos meus clientes. Às vezes eu brinco com eles assim. Eu não sei se eu quero uma coach como eu ou se eu preciso ser uma coach como os meus clientes. Entendi. Porque eles são muito bons. Porque a mudança acontece. Porque a mudança acontece. Então é muito bonito de se ver, né? Eu falo de mulheres, mas eu, às vezes, por alguma indicação, acabo atendendo alguns homens. E esses dias eu fiz um processo muito lindo, assim... Bom, até porque eu acho que não vai nenhuma relação, assim, feminística. Não tem nada disso. Então, eu atendi uma pessoa, inclusive, essa pessoa ganhou o processo de um amigo que estava bem preocupado, e foi muito legal. Eu falei, bom, então, vamos lá, vou atender. E foi lindo, porque assim, ele já estava fora do mercado há um tempo e ele tinha passado por 7 processos seletivos e os 7 ele tinha sido reprovado. Então, às vezes, acontecem alguns fatos na sua vida que mexe muito com a sua autoestima, que é outra coisa que eu trabalho muito no meu processo, autoestima. E aí, tudo bem, começamos o processo e tal. Na 6ª sessão, ele já tinha feito 3 processos seletivos e ele passou em 2 processos seletivos. Ou seja, ele escolheu a empresa que ele queria ir trabalhar. Fantástico. Então, assim, foi uma mudança. E, assim, do fim do processo para frente, né? Porque aí a gente estava no meio do processo, na 6ª sessão.
a gente começa um outro projeto, porque o objetivo já foi alcançado em muito menos tempo. Então, eu fico muito feliz. Eu não sei como é que vocês veem essa questão. Para mim, assim, eu já tive pessoas assim, que, né, aplicando o processo de coach, e a pessoa, ela de fato, ela demonstrava no início, ela tinha um objetivo X, né? E demonstrava assim uma grande... Ela não tinha resiliência, né? Tinha algumas resistências e mais, ela tinha uma ansiedade enorme, porque ela tinha um objetivo, uma meta, e ela se fixou apenas naquilo, né? E a primeira coisa que eu disse, falei, não, depois a gente, né, fazer avaliação, usar algumas ferramentas ali de assessment, enfim, eu peguei e falei para ela, olha, meu amigo, eu acho o seguinte, a primeira coisa que você precisa é tirar das suas costas o peso da ansiedade de ter que atingir essa meta. Você está trabalhando com uma opção apenas. E todas as vezes que nós trabalhamos apenas com uma opção, nós estamos muito robotizados. Né? Isso, a PNL, que eu acho, no processo de coach, eu acho que a PNL é um dos pilares, né? Que é essa questão da interiorização, dos ganhos secundários e tudo mais. Né? Sim. Eu falei, se você tirar a ansiedade, você vai ter mais assertividade até para atingir os objetivos que você está se propondo, né? E Sim. como você tira essa ansiedade? Você vê outros cenários para você ter opção, né? Você tem que ter opção. Não pode ser... Se você tiver uma opção só, você está robotizado. 2, você tem um dilema, Sim. é ruim. Você tem que ter 3 ou mais para você poder ter essa... E tirar essa ansiedade, que isso vai te facultar, inclusive, chegar mais rapidamente e com mais tranquilidade no objetivo proposto, que é o objetivo principal. Não... Perfeito. Inclusive, eu ia comentar de uma cliente que eu estava trabalhando com ela e ela queria sair da empresa, aquela primeira que eu comentei com você. Ela queria sair da empresa, queria sair. Nós começamos a fazer... Eu falei assim, olha, Kay, perfeito o que você falou. Nós vamos trabalhar para que você melhore para conseguir qualquer outro cargo fora da tua empresa, mas também nós vamos trabalhar para que, se você sair da empresa, a empresa perceba que ela perdeu uma excelente funcionária. Então, você vai ser a melhor que você é aqui onde você está hoje. Porque não adianta só eu querer aquilo que está lá no distante e aí eu passo a ser mais ou menos aqui. Então, eu não vou ser muito lá. E aí, o que aconteceu com essa moça, né? Ela acabou sendo... E aí, você falou dessa coisa da gente até se surpreender com o resultado, né? E eu falei um dia na sessão para ela, eu quero que os líderes das áreas que atuam próximas a você te escolham. Eu quero que você seja escolhida por alguém. Olha, essa menina é tão boa que eu quero ela trabalhando na minha área. E aí ela falou que no dia da reunião tinha 7 pessoas, né, numa reunião, o dia que ela foi promovida, e aí ela disse que a pessoa, o diretor lá da área, falou assim, eu escolho você, só serve se for você aqui de dentro da empresa. Ela falou, nossa, eu fiquei até arrepiada, porque foram as frases que você usou. Então, o que acontece? Ela se melhorou tanto que poderia ser ali na empresa, onde ela estava, que de fato ela foi promovida, hoje ela é líder de mais de 27 homens, só ela de mulher. Beleza. E ela era uma pessoa introvertida, ela queria sair dali porque ela achava que ali não tinha uma possibilidade. Só que também nós nos preparamos, eu com ela, né, para que ela pudesse atuar em qualquer outra empresa. Qualquer outra empresa. Então, assim, se melhore, exatamente o que você falou, se melhore para 3, 4 opções. Porque se você tiver uma muito boa, ok, mas você está pronta para outras. Agora, Otami, esses tempos atrás nós conversamos aqui numa entrevista nossa, e é interessante o que tocou aqui a Gisele, porque nós falamos disso. Você está ali aplicando um processo de coaching, de repente, porque um empresário resolveu potencializar ali um grupo de vendas, um grupo de produção, e está com problema, então contratar e você vai aplicar o processo do coach, o coach seu vai ser uma pessoa que não pediu por isso. E aos 45 do segundo, ele gostou muito, ele se desdobrou e falou, poxa, mas cheguei à conclusão que não era nada disso que eu queria da minha vida, né? E a empresa, nós até falamos num termo que era perda, que não era, né? Não há perda, nunca há perda, né? Sempre há ganhos, né? Isso é o que tem que ser, tem em mente, né? Sim. Porém, isso que a Gisele falou é interessante, né? Porque, de fato, o que pode acontecer dentro do processo é exatamente isso. Fala, olha, meu amigo, você pode até descobrir alguma outra opção que você queira, mas você tem que ser bom no que você está aqui agora, porque é possível que seja. E aí você vai ampliar o seu leque aí de opções, digamos assim, mas você no primeiro momento pode ser bom aqui também. Não, seria tem isso. Que ser bom, né? Eu acredito. Ali, né? Eu acho que ela tem que ser bom aqui. Ali, né? O meu primeiro contato com coach, quando eu nunca nem imaginei que seria coach, eu falo que eu fui adotada por uma coach. Ela me conheceu num curso que eu fazia, eu era supervisora. Eu me formei de secretária, mas não fui secretária. Fui para ser secretária de uma gerência.
E eu falo o seguinte, eu fui tão boa como secretária que eles me deixaram apenas 3 meses lá e me disseram, eu quero que você vá cuidar de uma unidade com mais de 12 colaboradoras, não sei quantos médicos. E para mim aquilo foi muito desafiador. No primeiro momento, aquilo foi um castigo para mim, porque eu não tinha a menor experiência, eu era muito nova e eu estudava para ser secretária. Aí é aquela coisa, né? Tava ali, eu né? tava ali, eu estudava para ser secretária, como é que eu vou ser supervisora de uma unidade? E eu fui para lá. E aí eu tive contato com uma coach num curso e ela falou assim para mim, Gisele, seja a melhor supervisora. Seja a melhor, porque depois você vai para a área que você quiser. E eu falava assim, não, mas todo mundo aqui fala que só depois de 1 ano que você é promovida. Ela falou, então você tem 1 ano para ser a melhor. E de fato foi isso que eu fiz. Eu fui a melhor, mesmo sofrendo, porque eu sofria, para mim era muito desafio. E quando chegou no final de 1 ano, eu fui promovida exatamente para a área que eu gostaria dentro da empresa que eu estava. De atuar, né? De atuação. Exatamente, né? Porque eu tive as orientações. Então, isso eu trabalho com os meus clientes. Assim, não adianta você falar, eu vou ser boa quando... Não, você tem que ser boa aqui, onde você está. Aí, quando você estiver lá, você vai ser melhor ainda. Eu acho que isso isso que o que a Gisele está nos colocando é também uma grande possibilidade nessa questão que nós colocamos, né? Que é a pessoa que está ali recebendo um coaching, recebendo um processo no coaching dentro de um espaço corporativo e de repente de fato ele não é muito produtivo porque ele se deparou que aquilo não era o que ele queria. Porém, ele pode, apesar disso, para não ter que de repente, né, ele se potencializar ali naquilo que ele está fazendo mesmo. Não, como é que você vê isso, Otávio? Como eu atendo funcionários de uma empresa também, eu tenho uma experiência bem legal para compartilhar. Tinha uma cliente minha que ela começou o processo e falou, Tami, ela é super novinha, ela estava até na época como jovem aprendiz na empresa. Ela falava, eu tenho ideia do que eu quero fazer no meu futuro, mas hoje eu estou trabalhando aqui nessa empresa. Eu gostaria que você me ajudasse a clarear para mim qual que é o caminho. Será que eu já migro direto para a área que eu quero? Será que eu fico onde eu estou? E a gente foi trabalhando justamente isso que a Gisele comentou. Se matriculou na faculdade, fizemos um trabalho de autoconhecimento, ela se certificou que era a área que ela queria seguir, se matriculou, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer um processo que ela percebesse que a área que ela estava atuando naquele momento ia ser super importante para que ela desenvolvesse habilidades pro futuro, pro profissional que ela ia se tornar no futuro. Então eu falei, foca onde você está hoje, dá o seu melhor, desenvolve as habilidades que você precisa naquela função, e lá no futuro você já sabe o que você quer seguir, você vai precisar dessas habilidades de hoje. Então foi super legal, porque ela acabou conseguindo se desenvolver muito rápido, foi efetivada na empresa. Costumam dizer que ela é a mais jovem da empresa e uma das mais inteligentes lá. Que legal. E ela aproveitou até algumas oportunidades que surgiram dentro da empresa que tinha conexão com o que ela queria para o futuro e sendo a melhor. Então, acho que dá para fazer esse link. O que você quer para o futuro? Vamos trazer isso para o seu presente, avaliar onde você está e que você seja melhor lá, né? Eu acredito que isso aí de forma geral, para as pessoas, assim, para até o profissional que já está dentro do espaço, né? Os profissionais também que tem muita gente fora do mercado de trabalho, mas que está procurando um espaço dentro do mercado de trabalho, eu acredito que o coach também ele traz bastante de assertividade dentro daquilo que ele está se propondo a fazer, mas dentro daqueles que já estão lá, como você colocou agora, que já estão, é o funcionário, é o colaborador que já está lá dentro. Eu acredito que esse olhar para dentro de si, seja ele de que forma for, ele é de extrema valia, né? Porque ele traz isso, né? Ele traz essa resiliência e essa possibilidade de resiliência, inclusive no sentido de, não, peraí, eu quero fazer algo que é X, mas eu estou fazendo Y, mas peraí. Para mim chegar no X, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui de uma maneira muito mais produtiva, né? Me conhecendo, e talvez então eu evoluir para o Y qualquer, ou para o Z, ou seja lá para onde ele quiser ir. Não, exatamente. Mais ou menos por aí a história. Exatamente. Né? Porque você sabe, Gisele, em conversas minhas com amigas minhas e meus amigos que são aí o coach e tudo mais, que fazem, praticam o coach, são coaches, alguns deles se depararam com esse tipo de problema e me relataram, Barreto, problema que às vezes nós estamos dentro de um processo de uma determinada empresa e a gente topa, a gente leva o funcionário a um estágio de autoconhecimento que ele fala, não, mas eu vou sair porque eu quero outra coisa, de fato não tá bom. De qualquer maneira, ganha todo mundo, porque mesmo que ele abandone aquele espaço, ele o fez consciente
Exatamente. E consciente ou subconsciente? Então, subconsciente. É isso, mas aí é que tá. E aí talvez isso, se isso vem acontecendo muito na empresa, a empresa também pode ter um feedback que ela precisa melhorar algumas questões aí para que ela possa ter né? Uma retenção a mais dos colaboradores. Quando aconteceu isso comigo, que eu queria sair da empresa, que eu fiquei aquele 1 ano, o que eles fizeram? Eles me promoveram por uma outra área porque eles tinham um programa de não perder o que eles chamavam de funcionários estrelas. Mas, Gisele, você chegou a essa conclusão que, bom, eu quero mudar pelo processo do coach, você já o conhecia ou foi uma coisa de interior seu? Como é que se deu isso aí? Bom, nessa época eu não conhecia o coach, eu nem entendia o que ela estava fazendo comigo, ela meio que me atendia quase por telefone e falava assim, olha, faça isso, se aproxime de tais pessoas que podem, que é aquela coisa que a gente fala muito, né? Você é a média das pessoas que você convive, então esteja mais próxima de pessoas assim, então ela foi me direcionando. Até então eu não conhecia muito do coach. Uma espécie de mentoria? Ela foi uma mentora. E aí eu vim ter mais contato com o coach depois, aí já num outro momento da minha vida, que eu já estava, eu sou empresária também, eu tenho uma loja hoje, tá? Eu tenho uma história bem legal assim com a Avon. Eu tenho uma loja que representa os produtos Avon, Natura, etc. E aí uma das viagens que eu tava lá por conta desse meu novo trabalho, eu comecei a pensar, tá, legal, cheguei até aqui onde eu queria exatamente chegar aqui, cheguei. E agora? Porque essa é uma questão que sempre vai existir na nossa vida. E agora? Qual é o próximo passo? E aí eu comecei a ler um livro e tal, e as pessoas sempre falavam, você deveria ser psicóloga, mas como eu já tive uma primeira formação, eu falei, não. Aí eu falei assim, não, coach, porque eu gosto das coisas mais, sabe, assim, tem que fazer, então vamos. Você é ativa, né? Eu sou ativa. Não é procrastinadora. Procrastinadora, acho que todo mundo tem um pouco, né? Isso, né? Sempre tem, mas a gente tem essas questões. Mas ok, a gente tá sempre, eu sempre muito assim, então eu falei, bom, é isso que eu quero, é a formação de coach. E aí foi quando eu comecei a buscar, e aí eu olhava uma coisa, olhava outra, aí eu falei, é isso que eu quero. Por quê? Porque eu acho que quem é coach, na verdade, sempre foi coach. Olha, sempre foi. Sabe o que eu costumo falar? Costumo falar o seguinte, eu fico observando, tem um filósofo grego, Aristóteles. Né? Aristóteles, ele tem coisas lá, mas 3.000 anos atrás, um tempão, é coach puro aquilo que está lá. Os ensinamentos, né? A forma como ele falava ali para os discípulos, etc. e tal, era um coach, né? Quer dizer, eu acho que Jesus Cristo... A minha mãe é uma coach. Imagina, qual é a verdade, já está ali, né? Exatamente. Você tem que só botar para fora, não é verdade? Exatamente. Outro dia eu estava tão... Olha isso, né? Eu estava tão presa a uma situação que eu tinha já marcado com uma pessoa que ia reformar minha sala e etc. E aí eu comentei com a minha mãe, falei assim, nossa, mãe, o moço falou que ia, tal, ele não foi, meio que numa desânimo. Ela falou, ué, mas só tem ele de pedreiro no mundo? Aí aquilo me... Nossa, é verdade. É verdade. Quais opções? Cadê as opções? Cadê as opções? Então, assim, é uma coach. A minha filha de 10 anos é uma coach. Olha que beleza. Ela me faz perguntas tão poderosas que eu falo assim, de onde você tirou isso? Porque as perguntas, a Tami estava comentando sobre o treinamento que ela foi, no outro programa, comentando sobre um treinamento que ela foi do Tony, né? Ele fala muito isso, que nós aprendemos muito no impacto. Então, quando você faz uma pergunta para o seu cliente, que ele fala assim, nunca parei para pensar nisso, é ali. Tá lá. Tá lá. E a pessoa, ela própria, ela se desnuda ali, nossa, ela, né? Exatamente. Então, são essas perguntas que... Perguntas poderosas, né? Vamos continuar impactando e vamos continuar empoderando no melhor sentido do termo as mulheres, porque vocês todas merecem muito. Nossas esposas, namoradas, mães, irmãs, tias e amigas de forma de filhas, netas, etc e tal, né? Exatamente. Vocês são lindas, maravilhosas, tem todo o meu respeito, com toda certeza, né? Agradecer muito a você, Tami, aqui. A Tami já é nossa produtora aqui, que ela está conosco o tempo todo, né? Obrigado, Tami. Brigadaço, Gisele, por você ter vindo aqui, ter trazido um pouco desse conhecimento. Já está consignado aqui um convite. Vai voltar aqui para falar mais dessas mulheres poderosas. Não é só perguntas poderosas, mulheres poderosas. Mulheres poderosas. Eu brinco com as mulheres, eu falo assim, meu Deus, quem segura essa mulherada? Eu acho que ninguém, sinceramente. Não vou ficar na frente, não, entendeu?
Vou correr do lado ali, tá? Exatamente. Obrigado a vocês que estiveram conosco nessa meia hora, que coisa linda, né? O Dia das Mulheres, né? O mês das mulheres, né? Valeu, muito obrigado. Fique conosco na próxima terça-feira com mais um assunto, muito coach, muita PNL, muita positividade. Excelente semana a vocês. Domingo, 9h30, hein? Abraço, fiquem na paz.